Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui agora para dar uma breve explicação aí, um resuminho de posições relativas de reta no plano cartesiano. Basicamente, as retas podem ser paralelas ou concorrentes, né? Em um caso particular das concorrentes, quando elas são perpendiculares. Vou falar lá no final do vídeo. Bem, quando é que duas retas são paralelas? Para que duas retas sejam paralelas, elas não podem ter ponto em comum. E uma consequência disso no plano cartesiano é que a angulação que elas fazem com o eixo x, ou seja, o valor do ângulo, é o mesmo. Então, o ângulo é igual nas duas retas paralelas. Já nas retas concorrentes, esses ângulos são diferentes. Sendo assim, no caso de retas paralelas, como os ângulos são iguais, então as tangentes desses ângulos também são iguais. Já no caso das retas concorrentes, as tangentes dos ângulos são diferentes, porque os ângulos são diferentes. Essa tangente desses ângulos é o que a gente chama de coeficiente angular da reta, certo? Então, se a reta R faz um ângulo α1, o coeficiente angular dessa reta é o valor da tangente desse ângulo, tangente de α1. E eu chamo o coeficiente angular da letra M e boto um índice com a outra letra que representa a reta. Como eu quero o coeficiente angular da reta R, eu faço MR, certo? Porque é o coeficiente angular da reta R. Se eu quiser da reta S, é MS. Se eu quiser da reta T, é M e um T. Tanto faz. O M representa o coeficiente angular e a outra letra representa a letra da reta, tá bom? Beleza, então é essa questão aí de coeficiente angular que vai ajudar a gente a saber quando é que duas retas são paralelas ou não. Repare que, como as tangentes dos ângulos são iguais, e a tangente do ângulo é justamente o coeficiente angular, então eles também são iguais no caso das retas serem paralelas. E eles são diferentes quando as retas são concorrentes. Ou seja, quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais, e quando elas forem concorrentes, esses coeficientes angulares têm que ser diferentes. Isso é tranquilo demais. Então vamos ver agora em três casos como a gente calcula o coeficiente angular da reta, porque a gente pode calcular ele através da equação geral da reta, da equação reduzida, por dois pontos que a reta passa, ou pela equação paramétrica. Mas a gente só vai ver os três primeiros porque é os que tem na atividade de vocês aí. Então vamos lá. Coeficiente angular da reta R, que tem a equação geral igual a R, AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a forma geral de uma equação da reta. Então, o coeficiente angular MR da reta R, de equação como acima, é dado por MR igual a menos A sobre B. Ou seja, é simplesmente dividir o A, que é o número que multiplica o X, certo? Pelo B, que é o número que multiplica o Y, com o sinal de menos na frente, tá bom? Então, é menos A sobre B. Vamos ver um exemplo. Qual o coeficiente angular da reta R de equação R, 4x menos 8y mais 100 igual a zero? Então, ó, a resposta, como a gente já sabe que o MR, que é o coeficiente angular, é menos A sobre B, então fica menos 4, que é o A, né? E dividido por B, que é o menos 8. Aí, menos com menos fica mais. Então, menos da fórmula com o menos do 8 aí fica mais. Então, fica 4 sobre 8, que quando você simplifica por 4, né, dá 1 sobre 2. Beleza? Então, o coeficiente angular dessa reta aí, no caso R, seria 1 sobre 2. Tranquilo? Para calcular o coeficiente angular de uma reta que tem a equação geral, basta eu fazer menos A sobre B, onde A é o coeficiente de x, o número que multiplica o x na equação, dividido por B, que é o número que multiplica o y. Então, dando continuidade, esse agora é o caso mais fácil de fazer. Vejam só, coeficiente angular da reta R, que tem como equação reduzida igual a y igual a px mais q. Ou seja, y é igual a um número p que multiplica x mais um número q. Nesse caso, temos o coeficiente p de x na equação, né? E ele é o próprio coeficiente angular da reta, ou seja, MR, o coeficiente angular da reta R, é igual ao próprio p. Então, basta só olhar para a equação da reta e você vê quem é o coeficiente angular. Vamos ver um exemplo.
Qual o coeficiente angular da reta R de equação y igual a menos 4x mais 11? Quem é que multiplica o x aí nessa equação? Menos 4. Então, ele mesmo é o próprio coeficiente angular da reta. Então, resposta. O coeficiente de x na equação é menos 4. Logo, o coeficiente angular MR da reta R dada é MR igual a menos 4. Ou seja, menos 4 é o coeficiente dessa reta aí que tem essa equação. Simples, né? Tranquilo demais. Vamos ver agora o outro caso. É o coeficiente angular de uma reta, dado 2 de seus pontos. Também é possível encontrar o coeficiente angular de uma reta R, que passa por 2 pontos dados, A com coordenadas x1 e y1, e B com coordenadas x2 e y2. Fazemos assim: o coeficiente angular MR da reta é a diferença entre os y dos pontos, né? y2 menos y1, ou seja, y2 é o do segundo ponto e y1 é o do primeiro. Então, eu faço essa diferença, y2 menos y1, dividida pela diferença dos x agora, x2, que é o x do segundo ponto, e x1, que é o x do primeiro ponto. Então, bora ver um exemplo aí. Qual o coeficiente angular da reta R que passa pelos pontos A de coordenadas 2 e 5 e B de coordenadas 6 e 1? Resposta: x1, ou seja, o x do primeiro ponto, é 2. x2, que é o x do segundo ponto, é 6. y1, que é o y do primeiro ponto, é 5. E y2, que é o y do segundo ponto, é 1. Assim, MR é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que fica igual a y2 menos y1 é 1 menos 5, e x2 menos x1 é 6 menos 2. 1 menos 5 é menos 4, e 6 menos 2 é 4. E menos 4 dividido para 4 é menos 1. Então, menos 1 é o coeficiente angular da reta que passa por esses 2 pontos. Tranquilo demais também, né? Pois bem, vamos aos exercícios então agora. Exercícios. Indicar a posição relativa das retas RS em cada caso. Dadas suas equações gerais, então você tem aí a reta S e a reta R, foi dada as equações gerais dela. Letra B. Dada a equação geral de R e a equação reduzida de S. E na letra C, dada a equação reduzida de R e 2 pontos que S passa. Então, independente de como foi dado, se foi a equação geral, se foi a equação reduzida, se foi 2 pontos, você tem que calcular os coeficientes angulares para ver se são iguais, ou seja, as retas são paralelas, ou se esses coeficientes angulares são diferentes, ou seja, as retas concorrentes. Beleza? Vamos resolver então aí, a princípio, a letra A. Dadas as equações gerais de R, que é 3x menos 1y mais 6 igual a 0, e S, que é menos 6x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, vamos calcular inicialmente o coeficiente angular de R. Então, MR é igual a menos A sobre B. Por que eu estou calculando assim? Porque está na forma geral a equação. Então, é menos A sobre B. Então, vai ficar igual a menos, né? Porque é menos A sobre B, então fica menos. Quem é A na equação de R? 3 é o que multiplica X. Quem é B na equação de R? Menos 1, que é o que multiplica Y. Então, vai ficar menos 3 sobre 1, desculpa. E aí, o menos da frente da fração com o menos do menos 1, menos com menos é mais, vai ficar 3 sobre 1. E 3 dividido para 1 é igual a 3. Vamos agora calcular o coeficiente angular de S, ou seja, MS é igual a menos A sobre B, porque a equação de S também está na forma geral. Então, vai ficar o menos de menos A sobre B. E quem é A? É o que multiplica X na equação de S. Então, menos 6. Quem é B? 2. Aí fica menos com o menos do menos 6, dá mais. Então, vai ficar 6 sobre 2. E 6 dividido para 2 é 3. Como os coeficientes das retas RS são iguais, as retas RS são paralelas. Tranquilo? Então, eu calculei os 2 coeficientes aí angulares de RS, como elas estavam na equação na forma geral, eu usei MR e MS como sendo menos A sobre B e calculei os valores que deu 3 para cada um. Bem,
Como os coeficientes angulares deram iguais, então essas retas são paralelas. Molezinha, né? Tranquilo. Vamos para o próximo exemplo. Vamos agora para o exemplo da letra B. Dada a equação geral de R, 4x menos 2y mais 6 igual a 0, e a equação reduzida de S, y igual a 3x menos 10, então vamos lá. Coeficiente angular de R. Como a equação está na forma geral, MR é igual a menos A sobre B. Então fica menos, quem é o A? É o que multiplica x na equação de R, então é 4. Dividido por B, que é o que multiplica y, que na equação de R é menos 2. Então, esses dois menos aí vai dar mais, aí vai ficar 4 sobre 2, correto? E aí agora dividir 4 sobre 2 dá igual a 2. Desculpa, confusão geral aqui. Então, coeficiente angular de S é ms igual a 3, porque 3 é o que multiplica o x. Quando a equação está na forma reduzida, aí o que multiplica o x é o próprio coeficiente angular. Então, veja que nesse caso aí, os coeficientes angulares de RS são diferentes. As retas RS são concorrentes, beleza? Por quê? Porque os coeficientes angulares dela são diferentes. Pronto, agora vamos para o exemplo C. Dada a equação reduzida de R, y igual a menos 4x menos 3, e dois pontos de S, ou seja, da reta S, A de coordenadas 3 e 5 e B de coordenadas 7 e 6. Pois bem, coeficiente angular de R é fácil. Como ela é uma equação reduzida, é só pegar o valor que multiplica x, e nesse caso é menos 4. Como a gente sabe dois pontos da reta S, então a gente calcula o coeficiente ms como sendo a diferença entre os dois y, y2 menos y1, dividido pela diferença entre os dois x, x2 e x1, x2 menos x1. Bem, então vai ficar o y2 é o y do segundo ponto, que é 6, e o y1 é o y do primeiro ponto, que é 5. Então vai ficar 6 menos 5 em cima. Já embaixo vai ficar x2 menos x1, e x2 é 7, e x1, que é o x do primeiro ponto, é 3. Então vai ficar 7 menos 3. E aí, 6 menos 5 dá 1, e 7 menos 3 dá 4. Como os coeficientes das retas RS são diferentes, as retas RS são concorrentes, beleza? Nesse caso particular, se você multiplica aí, multiplicando os coeficientes angulares de RS, o resultado é menos 1. Quando isso acontece, essas retas concorrentes elas são perpendiculares, tá bom, gente? Então, toda vez que a reta der concorrente, se você multiplica os coeficientes angulares e der menos 1, então essas retas são perpendiculares. Pronto, gente, esse é o vídeo aí que eu gravei para vocês resolverem a atividade aí, tá bom? Abração para vocês, se cuidem. Bons estudos.